O que o Missão vai fazer de diferente dos outros partidos? O que o MBL, o Missão, vai fazer de diferente? Quais são os princípios de vocês para não virar mais do mesmo? Olha só, eu começo já, toda vez que me questionam, mas Renan, temos muitos partidos no Brasil. Nós não temos, nós temos no máximo 5 partidos políticos no Brasil. O que a gente tem são dezenas de cartórios que não tem nenhum esquema programático, não tem ideia, não tem vinculação ao programa. O que eu coloco para os espectadores aqui do Metrópolis é o seguinte desafio. Tente me falar qual é a diferença programática entre o PP, o PSD, o MDB, o Republicanos, o União Brasil, o PL, Podemos, o PSDB. Não existe diferença programática nenhuma. Todos eles são mais ou menos a mesma coisa e os partidos são apenas cartórios em que projetos políticos locais se inserem, obtêm uma autorização e fazem basicamente o mesmo jogo, que é participar das eleições, compram o voto na base social, na base popular, usam esse voto comprado para chegar numa posição, obtêm emendas de deputados federais, desviam um pedaço de emenda, esse dinheiro desviado é usado para financiar a campanha e a roda fica girando. São complexos, é um maquinário político de centrão. Este aí é o grande problema político brasileiro e toda vez que falam em reforma política não citam isso, que é o maquinário da compra de voto da política brasileira. Quem toca esse maquinário? Não é o Nicolas e tampouco é a Erika Hilton, nem o Kim Kataguiri, que são políticos que têm voto de opinião. Quem toca isso são esses nomes que as pessoas se esquecem, que são os nomes do centrão que dominam de fato a política brasileira. São essas centenas de Hugos Motas espalhados pelo Brasil, de Artures Liras, essas figuras que não têm posição para nada e que na prática se valem de um eleitor muito ignorante. Só para te falar, Andressa, nós podemos disponibilizar isso inclusive para você. Nós fizemos um estudo, existe uma correlação direta entre DH baixo e voto no centrão. Portanto, quanto mais pobre, quanto mais analfabeta, quanto pior forem as condições sociais de uma população, mais a chance dessa população votar no candidato do centrão. Em geral, o cara de direita fala, vai votar no de esquerda. Ou o esquerda fala, não, ele é ignorante votar no de direita. Não, as pessoas mais humildes vão votar no candidato centrão. E por quê? Porque o centrão, vamos ser honestos, compra voto. Compra voto é compra de voto ao longo do próprio mandato. Um vereador fica dando sapato pro eleitor, dá caixa d'água pro eleitor, dá saco de cimento. Quem tem essa base de vendedores de voto e compradores de voto são esses caras do centrão. Isso não é política, isso não é partido político. Pra mim, esses caras tinham que ser fechados, esses caras são criminosos. Eu tô falando real, é um bando de criminoso que administra esses partidos políticos no Brasil, tá? Esses caras mantêm o Brasil na mais absoluta pobreza. E eles falam, não, o jogo político é assim, assado. A Missão vem a ser um partido com programa. Quem tem programa no Brasil? Eu odeio o PT, mas o PT tem um programa, ele é um partido da esquerda. Eu odeio o PSOL, mas ele tem um programa, ele é um partido de esquerda. Eu posso falar, qualquer coisa da Rede Sustentabilidade, que nem existe como partido na prática, mas eles têm um programa. Talvez o Novo tenha um programa para além de puxar o saco do Bolsonaro, né? Ele já teve um programa liberal. Nós temos um programa muito claro, está no nosso estatuto, nenhum político nosso não pode seguir o nosso programa. Nós temos uma linha muito clara, se a pessoa não gostar da linha política nossa, não entra no partido. A gente não está querendo fazer amigos, a gente está querendo construir companheiros de batalha, que é muito diferente de fazer amigos e ficar trazendo, traga um político genérico para cá, não queremos políticos genéricos, e isso é ser partido político. Partido político então isso é que você é parte. Já explica pra gente qual é a missão do Missão, qual é o alinhamento do Missão, para quem desejar entrar no partido. Alguns pontos muito claros. Primeira coisa, nós queremos fazer uma guerra, um combate ao crime organizado. E quando eu falo a guerra ao crime organizado, eu não estou citando aqui uma metáfora, nada. É literalmente uma declaração de guerra do presidente da República, estipular que os faccionados, especialmente a liderança do crime organizado, sequer brasileiros são, ou seja, a implementação de uma tese do pensador jurídico alemão Günther Jacobs, que chama Direito Penal do Inimigo, que é a ideia de que, cara, faccionados, membros de grupos terroristas e congêneres, não são detentores de direitos fundamentais e preceitos básicos que cidadãos comuns brasileiros como eu e vocês temos e devemos ter. Agora, quem é faccionado, não. Um faccionado não pode. E você tem que ter um direito muito duro, muito firme e muito célere, muito rápido com ele. Para que a gente tome, o Estado brasileiro retome os territórios que estão na mão do crime. Coisa de 20 e poucos milhões de brasileiros, 23 milhões de brasileiros vivem em territórios dominados pelo crime organizado. Insira os mais pobres economicamente na economia formal brasileira, libertando eles desse julgo. Ou seja, você não consegue levar serviço público numa região dominada pelo Comando Vermelho. Então não dá para ter até o presidente da República, boa. Né? A gente deu uma reportagem aqui na minha coluna do meu colega André Chalders mostrando que o presidente da República precisou pedir autorização para o Comando Vermelho para poder entrar numa localidade aí em São Paulo, né? Você vê o absurdo que se chegou, né? Quando o Estado reconhece, né, que ele não manda mais naquele lugar e se o presidente da República precisa pedir autorização, chegaram a esse ponto, imagine o cidadão que mora ali, né?
Exatamente, e assim, isso aconteceu na favela do Moinho, aqui em São Paulo. Praticamente é um lobby, não praticamente, né? Assim, sem querer elogiar aqui, mas alguns jornalistas estão denunciando isso faz tempo, né? Que é um lobby muito claro com ONGs e com instituições que já estão atuando no Poder Legislativo e no Poder Executivo para cuidar dos interesses carcerários dessas facções. Então, o nível de infiltração, eu gosto de falar assim, existe a infiltração horizontal, que é a territorial. Você olha no mapa de maneira horizontal aqui e você vê as áreas do Comando Vermelho, ADA, PCC, etc. Agora existe infiltração vertical. E qual é a infiltração vertical? É nas instituições. Comando Vermelho entre instituições no Rio de Janeiro já. Agora o PCC, todo mundo sabe que tem promotor que tem relações estranhas com o PCC, você tem políticos com relações estranhas com o PCC está tentando infiltrar juízes para prestar concurso, o PCC tem nomes, eu vou colocar aqui, né, enfim, sou eu falando, né, naturalmente não, o programa que não se responsabiliza, todo mundo sabe que o PCC tem uma estranha relação com o Porto de Santos. Então, essas coisas acontecem aqui, e esses caras têm que ser extirpados da vida, do convívio brasileiro. E o termo tem que ser extirpado, ou presos, ou mortos em conflito, como tem que fazer com qualquer organização que é terrorista. Segunda coisa, Porque nós ele temos prendeu, aqui nas matou, regiões... é nesse contexto, Renan? É nesse contexto. Prender, matou é a ideia de que sim, você só vai combater faccionário ou prendendo, ou, se ele resolver revidar, levando a óbito. Não existe outra forma de enfrentar um grupo terrorista ou uma facção criminosa. Porque essa ética que eles possuem uma ética muito particular. É uma ética muito pior. É uma ética que uma menina que vive numa comunidade, numa favela, se uma menina bonita ela chama a atenção de um traficante, vamos dizer, o destino dela não será muito bacana se ela tiver uma opinião própria sobre isso. As pessoas que vivem sob o jugo deles, se não pagarem o serviço que eles agora estão oferecendo de gás, de internet, o destino de um comerciante não será muito bacana. Qualquer um que não submete a eles não tem um destino muito bacana. Não há democracia, não há Estado de Direito nas áreas comandadas pelo crime organizado. Então esses caras têm que ser destituídos das posições deles numa guerra. E numa guerra ou você prende ou você mata. A ideia de que eu vou reabilitar um comandante do Comando Vermelho ou um membro, um contador do PCC será reabilitado é uma ficção que foi criada. É uma ficção que tem na cabeça dos brasileiros. E essa ficção tem que ser retirada. A ficção que fica lá, Instituto Igarapé, com a Ilona Zabó, Fórum Nacional de Segurança Pública, apareceu uma atriz da Globo e falou, viva Rio. Isso é papo furado, a gente está acreditando nesse papo furado há 30 anos e os caras estão ocupando nosso território. Mas isso é só uma faceta. A missão da missão, além disso, como eu falei para vocês do Ciro Nogueira, como eu falei do Centrão, é mudar o sistema de incentivos que faz com que a política brasileira seja apenas um instrumento de roubo. Por exemplo, todo mundo sabe que um deputado vira deputado porque ele vai obter no fim do dia recursos para o partido, recursos de fundo partidário e fundo eleitoral, e emendas que ele vai mandar para a base e vai sustentar um ciclo vicioso de compra de voto e de propina e financiamento de aliados com dinheiro sujo. Essa é a base da política brasileira. 90% da política brasileira acontece nesses termos. Isso é sabido, todo mundo sabe disso, especialmente nos interiores. Nós temos que mudar o sistema de incentivos. O sistema de incentivos tem que mudar. Um prefeito, ele não pode chegar lá sem nenhum indicador, sem uma meta de saneamento básico, de educação, de segurança, e aí ele vai para uma reeleição. Não dá para um prefeito ir para uma reeleição sem ter cumprido uma meta básica e o partido dele ser premiado com um fundo partidário eleitoral, porque esse prefeito depois apoiou um deputado. Um prefeito que não cumpre meta, ele tem que ter os direitos políticos dele cassado. E na forma de incentivo, nós temos que fazer com que os melhores prefeitos do Brasil, aí sim, um prefeito que trouxe indicadores objetivos de resultado para o município, ele gera recursos para o fundo partidário do partido, ou ele está, vamos dizer, autorizado a receber emendas, ou que seja, temos que alterar o sistema de incentivo da política brasileira, senão a gente vai ter uma desigualdade regional bizarra, né? Os piores gestores públicos estão nos lugares com os piores DHs, mantendo as pessoas mais pobres, e a gente não altera isso. E aí, paralelamente, esses estados mais pobres elegem senadores, que é desproporcional pela lógica federativa do Senado, deputados que também são desproporcionais porque a divisão é errada, e aí o Brasil produtivo fica na mão de um Brasil improdutivo e corrupto, que é o Brasil do Ciro Nogueira. E ainda querem falar pra gente que a gente tem que apoiar o projeto do Tarcísio, tem o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira vai mudar o Brasil com alguma coisa. Ele vai mudar o bolso dele. Siga Missão Vanguarda para ver mais vídeos como esse.